No contexto da saúde da mulher, é fundamental que os profissionais de saúde estejam preparados e capacitados para atender as mulheres em todas as fases do ciclo vital. Esse profissional de enfermagem busca se capacitar para a prestação de um cuidado integral à saúde das mulheres de forma abrangente e sistematizada, com a inclusão de todos os aspectos de vida dessa mulher, dentro e fora do seu período reprodutivo. E esse enfermeiro tem atribuições que envolvem todo o ciclo de vida feminino, atuando na prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, são responsabilidades dos enfermeiros, diante da saúde da mulher, atuar diretamente na assistência à anticoncepção, com atividades educativas, aconselhamento e atividades clínicas, bem como prestar assistência à infertilidade conjugal, com aconselhamento relacionado à gravidez. A ação de enfermagem, nesta perspectiva, não é vista como derivada das necessidades, mas como um fenômeno independente. A perspectiva de necessidade de saúde identificada está voltada para o indivíduo e a manutenção do seu organismo físico. A saúde da mulher é uma preocupação antiga, mas a situação da população feminina no país demonstra que o desenvolvimento da área ainda é uma necessidade. Atualmente, um dos grandes méritos dos profissionais e serviços de saúde tem sido a ampliação não só do acesso à assistência, mas também da qualidade desse trabalho, garantindo cada vez mais que a paciente seja considerada como um todo. Para que esse atendimento da medicina, enfermagem e demais áreas se desenvolva ainda mais, é importante que o profissional de saúde esteja ciente da realidade desse público e do que pode ser feito para mudá-la. A principal contribuição do profissional de saúde para o atendimento da população feminina é prestar diariamente uma assistência humana e que considera os diferentes perfis de mulheres e suas necessidades. O profissional que está ligado à maternidade, em alguns casos, tem que lidar com um assunto delicado, o aborto. Essa realidade presente na sociedade é um desafio complexo para os profissionais da saúde. Os discursos indicam que o cuidado vem com conflitos entre posicionar-se contra o aborto, apoiar as mulheres ou manter-se na imparcialidade. Como profissionais da saúde, o nosso trabalho é manter essa mulher informada de que procedimentos ela irá passar se optar pelo aborto clandestino e sobre os riscos à saúde da mulher e até possível morte. No quesito profissional, o tema aborto levanta questões morais, religiosas e éticas, e a assistência vem permeada pela concepção de um crime sem referência aos direitos reprodutivos e às questões da clandestinidade e do social. Sempre se busca a imparcialidade na assistência de enfermagem, mas ser imparcial é complicado. Os nossos valores, a cultura, a religião e o princípio da profissão acabam refletindo em nossas falas na tentativa de evitar um crime. O aborto é classificado como espontâneo quando ocorre de forma natural e sem intervenções, ou seja, quando ocorre sem a vontade da mulher e pode acontecer por fatores biológicos. É classificado como provocado ou induzido quando a interrupção da gestação acontece devido a meios mecânicos, com o uso de drogas ou interferência externa. A atual legislação brasileira criminaliza o aborto, exceto nos casos em que a mãe corra o risco de morte e não haja outra forma de salvar a vida da mãe que não seja o aborto, quando a gravidez for resultante de estupro, e em 2012 o Supremo Tribunal Federal aprovou a legalização nos casos em que o feto tenha anencefalia, ou seja, aqueles que possuem malformação em que resulte na falha do fechamento do tubo renal. Vale ressaltar que nos casos em que o aborto é legal, a mãe tem a liberdade de escolher prosseguir com a gravidez ou optar pelo abortamento. Nos demais casos, o aborto é considerado um crime previsto no Código Penal e com pena de reclusão para a gestante que consentir em realizar o procedimento e para quem realizá-lo com ou sem o consentimento da gestante. Agora veremos uma breve entrevista com a professora Thaís Lauria. A imagem foi autorizada pela mesma. Meu nome é Thaís Lauria, sou enfermeira obstetra, com experiência de 20 anos em maternidade, sou mestre em enfermagem e sou doutoranda em biociência. Fui convidada por um grupo de acadêmicos de enfermagem para falar um pouquinho sobre o atendimento a mulheres em situação de abortamento. Em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que a Constituição brasileira fala sobre o aborto. O aborto no Brasil ele é considerado legal
nas situações de estupro, né, quando a gestação é fruto de uma relação não concedida, né, então, situação de estupro, quando a gestação ela traz riscos para a vida da mulher, ou quando a mulher está gerando uma criança, um feto com uma formação que é incompatível com a vida. Nessas situações, a mulher tem o direito de solicitar a interrupção da gestação. Em outras situações, legalmente, né, o aborto não é considerado legal no Brasil. Porém, a gente entende, nós profissionais de saúde, entendemos que o aborto é considerado um problema de saúde pública, né? Por quê? Por ser considerado ilegal no Brasil, o aborto provocado, nas situações que não estão dentro do escopo que eu já acabei de falar, muitas vezes as mulheres se submetem a situações perigosas, inseguras, para tentar interromper uma gestação. E isso faz com que aumente muito, muito a taxa de mortalidade materna no Brasil, por conta dos riscos que essas mulheres correm durante essas tentativas de interromper uma gestação não desejada. Os aspectos culturais, religiosos, fazem com que, ilegais, né, fazem com que as mulheres, muitas vezes, escondam essas tentativas de aborto. Né? Então, a procura por uma unidade de saúde acaba sendo acontece tardiamente. Né? Essas mulheres, elas procuram muito depois de tentar fazer essas técnicas, muitas vezes caseiras, em casa mesmo, ou de forma clandestina, em alguma clínica. Elas, depois de muitos dias, elas procuram uma unidade de saúde e elas não relatam o que realmente aconteceu por medo. Então, isso faz com que agrave mais o caso delas, né? E cabe nós, profissionais de saúde, não julgarmos, né? O atendimento a essa mulher precisa ser um atendimento de acolhimento. A mulher vítima de uma situação de abortamento, seja ele provocado ou seja ele espontâneo, é uma mulher que vem com necessidades psicológicas imensas, né? Porque é uma mulher que vem emocionalmente abalada, seja ela vivendo um luto de uma gravidez desejada, quando aquele aborto é espontâneo, ou seja ela vivendo um luto social, né? Onde ela se vê excluída da sociedade, ela se vê sofrendo um preconceito, porque ela tentou se livrar de uma gestação indesejada e ela sabe que a sociedade pode recriminá-la por essa ação. Então, a gente precisa acolher. Né? O papel do profissional de saúde é acolher, não julgar, ter uma escuta qualificada. Nós precisamos encorajar a verbalização dessa mulher, né? Escutar essa mulher, e atentar para os sinais clínicos dela, porque, como eu já falei, muitas vezes ela não relata o que realmente aconteceu, mas o corpo dela relata, né? Geralmente, quando existe um aborto provocado, essa mulher vem com um quadro de hemorragia importante, vem com um quadro de infecção importante, então a gente precisa atentar para os sinais clínicos que aparecem no corpo, mas também atentar para os sinais psicológicos, que também são graves, né? Ela vem com distúrbios psicológicos grandes por conta do grande sofrimento que ela sofreu, o grande preconceito que ela sofre pela sociedade. E aí o grupo me fez uma pergunta, né? Se faz diferença para o profissional de saúde saber se a paciente fez o aborto provocado ou se foi aborto espontâneo. A diferença não deve acontecer, né? Independente se essa mulher provocou o aborto ou se esse aborto foi espontâneo, precisamos acolher essa mulher, precisamos atender às necessidades dessa mulher, seja necessidade física, seja necessidade psicológica. Bom, essa foi a minha contribuição, espero ter ajudado vocês. Foi um grande prazer participar. Boa sorte a todos. Um grande abraço.
O conceito de risco é um instrumento que identifica as probabilidades de exposições de determinados grupos. Vulnerabilidade é o conjunto de fatores de natureza epidemiológica, biológica, social, cultural, cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de uma pessoa ou população frente a uma determinada doença, condição ou dano. Ao citar sobre a noção de risco, não implica somente em um perigo imediato, mas também na perda de qualidade de vida e ausências de ações preventivas. Infelizmente, há populações que vivem em condições de extrema miséria, sem moradia, saneamento básico, sem subsistência, segurança e educação, refletindo as políticas sociais no contexto que a população está inserida, agregando fatores de risco à sua realidade humana e existencial. O papel do enfermeiro nos contextos sociais é compreender o significado de sua prática social e administrar a assistência de enfermagem para ter visão de um todo e, dessa forma, desenvolver uma prestação de serviço qualificada e articulada às atuais necessidades da estrutura social. Quando definimos o papel do enfermeiro nesses contextos, principalmente o contexto atual, não é apenas definir um papel para o enfermeiro, mas sim devido à complexidade e dificuldade porque passa a categoria quanto ao seu objeto de trabalho. Mas analisar as definições que vemos no dia a dia e ao longo do tempo, procurando entender as transformações ocorridas, determinadas historicamente no contexto social e como as transformações influenciaram a crise de identidade do enfermeiro, dificultando seu reconhecimento, valorização profissional. E temos que analisar também a que ponto esse profissional é absorvido na realidade da categoria de enfermagem. Algumas das funções do enfermeiro, responsável pelos cuidados que exigem maiores níveis de conhecimento científico e técnico, prescrever medicamentos estabelecidos pela unidade de saúde, prepara os pacientes para o atendimento médico, cuida de pacientes que estejam em nível crítico de saúde, como os internados em UTI, realizar procedimentos nos pacientes, como, por exemplo, sondagem vesical, inserção de catéter central de inserção periférica, sondagem orogástrica, avaliar feridas e escolher o tipo de curativo a ser utilizado, realizar diagnóstico de enfermagem e prescrições de enfermagem, prestação de assistência durante ao parto, entre outros. Praticar aborto fere diversos artigos do Código de Ética da Enfermagem, que proíbe qualquer atentado contra a vida, mas, mais especificamente, prevê em seu artigo 28 a proibição de provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo. É papel do enfermeiro, primeiramente, a prevenção do aborto, ou seja, orientar as pacientes na utilização de métodos contraceptivos, desenvolver estratégias para a promoção da saúde da mulher. Outro papel do profissional da saúde é detectar transtorno de quando a mulher sofre esse tipo de intervenção. É buscar estratégias e proporcionar à paciente medidas eficazes de conforto e acolhimento. Quando a mulher passa por um aborto e busca por assistência nos servidores de saúde, ela sofre preconceitos em várias situações. Ao chegarem ao serviço de saúde nestas condições, com sangramento e dores, são maltratadas e interrogadas no serviço de saúde antes de receberem o atendimento. Práticas discriminatórias, como julgamento moral, tratamento não digno, ameaças de denúncia à polícia, uso de linguagem ríspida e grosseira e internação conjunta com puerpérias, negligência, longa espera para a realização do esvaziamento uterino, além da violação da privacidade e confidencialidade. A necessidade de atenção oportuna é imperiosa, dada a dificuldade das mulheres em reconhecer sinais de possíveis complicações, aliada ao fato de que o medo e a vergonha são fatores que podem retardar a busca de cuidado. Não menos importante que esses aspectos, faz-se necessário superar a discriminação e a desumanização do atendimento às mulheres em situação de abortamento, ainda uma realidade de muitos serviços públicos no país. É fundamental, por fim, reconhecer que a qualidade da atenção almejado inclui aspectos relativos à sua humanização, incitando os profissionais, independentemente dos seus preceitos morais e religiosos, a preservarem postura ética, garantindo o respeito aos direitos humanos das mulheres.
Para alguns estudiosos como Mark, a controvérsia envolvendo a questão do aborto surge quando as crenças pessoais se chocam com as leis que tentam proteger os direitos da mulher em decidir pelo aborto em algumas situações. Embora as questões de ordem pessoais interfiram no momento da decisão de a paciente realizar o aborto, para o profissional que irá atuar no caso concreto, essa possibilidade é nula, pois o enfermeiro deve apresentar de maneira imparcial as possibilidades e opções disponíveis para a cliente no momento da decisão. Embora o enfermeiro, por suas crenças, acredite ser o aborto a melhor opção para a gestante cujo feto apresente uma anormalidade, não poderá interferir nem manifestar sua opinião, uma vez tratar-se de um assunto de ordem pessoal. Ao contrário, se o enfermeiro não concorda na opção do aborto em nenhuma hipótese, deve-se conscientizar que não poderá nem de forma direta nem de forma indireta manifestar seu posicionamento para uma gestante decidida a fazer o aborto de uma gravidez indesejada. As orientações nunca podem ser tendenciosas, pois poderia piorar a difícil decisão de uma mulher interromper a gravidez. Por estar relacionado a uma questão de morte do feto, o enfermeiro deve oferecer as opções sem tornar evidente sua satisfação ou insatisfação pela escolha da cliente. Ao tomar conhecimento da situação e do quadro que acomete a cliente, o enfermeiro deverá orientar de maneira imparcial, instruindo sobre a existência de material informativo como manuais, livros e panfletos, e incentivar a cliente a participar de palestras e informar-se melhor sobre a escolha tomada. Os enfermeiros, segundo Orchan, devem atuar de forma a garantir a participação ativa da cliente na opção escolhida para que esta tenha controle sobre os procedimentos futuros. Segundo Orchan, as situações que acometem a mulher e que podem culminar com a decisão de abortar são preocupação com a própria saúde, condições genéticas que possam afetar o feto, estupro, incesto, questões pessoais relacionadas a situações psicossociais, culturais, entre outros. Nos casos em que as mulheres sofrem de distúrbios e fazem tratamento para não engravidar e este venha a falhar, existe o risco de morte para a cliente, direcionando a opção para o aborto.